Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Eu acho que preocupação é a palavra que abre mais uma semana aí do Flamengo, semana de decisão, né? E muita cobrança. O time foi vaiado, a torcida cantou no Maracanã, time sem vergonha, tem reunião, mas é algo que eu já adianto para vocês, tá? É algo que acontece com uma frequência alta, tá? Nessa direção do Flamengo, em comissão técnica, gestão do elenco, enfim. E aí quando a gente fala sobre jogo da Recopa, eu vou trazer aqui para vocês, eu quero também falar nesse vídeo e eu vou mostrar, a gente vai ver juntos. Eu separei 3 lances que eu quero mostrar para vocês que preocupa para essa decisão, para esse jogo, tá? Que reflete o que hoje é o Flamengo taticamente, tá bom? O amigo rubro-negro que está chegando agora aqui, sejam todos muito bem-vindos, pois a gente fala sobre o Flamengo todos os dias, trazendo informações, notícias, análise e opinião. Então você que não está inscrito ainda no nosso canal, aperta aí o inscrever-se e muito obrigado por esse apoio e vamos juntos nessa. Ontem o Flamengo venceu, como era de se imaginar, venceu o Madureira por 3-0. Resultado à parte, primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo o Flamengo melhorou. Algumas atuações individuais melhores, outras abaixo. Agora, independentemente do resultado, tá? Transição defensiva do Flamengo, ela é preocupante, pois certamente você sabe como vai ser o jogo contra o Lanús no Maracanã. Qualquer pessoa que está minimamente familiarizada com o esporte futebol sabe como é que vai ser o jogo da volta contra o Lanús. Todo mundo sabe como o Lanús vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. E acaba se tornando preocupante, pois o que o Flamengo demonstra contra o fraco Madureira, aí que o jogo de ontem vale como a régua, se for repetido contra um Lanús, numa transição ofensiva, onde o Flamengo precisa correr atrás do resultado, transição defensiva, perdoe o equívoco. Então fica um alerta muito ligado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai ver juntos esses lances, só que antes eu quero passar por um outro assunto, pois teve muita cobrança ontem no Maracanã, né, a torcida cantando time sem vergonha e tal, e aí o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa, e aí ele disse o seguinte: a pressão no Flamengo eu nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid, mas todo mundo que vem pra cá já sabe o desafio que é. Mas eu acho que o problema não é o excesso de crítica, mas sim o excesso de elogio quando as coisas estão bem. Te coloca em tal patamar que você não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo quando tive um problema no joelho. Tem jogadores que não se abalam, tem os que se abalam e não conseguem sair. Aí cabe pedir ajuda. Mas a pressão é um privilégio. Se não tiver essa pressão é porque ninguém acredita na gente, não briga por nada e tal. Uma coincidência grande, pois durante o jogo, né, a gente fez aquela live, né, na transmissão paralela, né, com os comentários e tal, nós havíamos falado exatamente sobre isso, né. Galera, o negócio das vaias e tal, mas ó, quando fica aquele oba-oba, que aí vai desconectando o atleta também, e aí o atleta fica alienado, ele se acha melhor do que acha que... E aí em campo as coisas... Isso também a gente havia falado. E também vale pro próprio Felipe Luiz. E também vale pra própria imprensa, tá? Que eu trouxe até pra vocês no ano passado. O Felipe Luiz faz uma mexida num jogo, uma mexida óbvia... Aí num jogo do Flamengo do ano passado e tal, é um gênio. Pô, vocês sabem, é gênio. Então assim, você banaliza umas coisas, enfeita os pavos. Nossa, eu falei muito isso no ano passado. A própria mídia, a própria imprensa, virou gênio. Não sabe até dosar o elogio. A própria mídia do Flamengo, os próprios caras que hoje estão esperneando e tal, são os mesmos. Vira gênio, eu vi. Gênio. Por quê? Fez uma substituição óbvia no segundo tempo. Tirou uma peça e botou uma outra. Então assim, isso também, sacou? Vale também vale pra tudo, né? Vale pra treinador, vale pra tudo. E aí que cabe você estar preparado. Gente, hoje vocês sabem como é que estão as coisas, você sabe como são as mídias sociais, você sabe como é que o mundo é hoje, você sabe como é que é o imediatismo hoje e tal. Mas isso já tem um histórico, a nossa torcida ela já é assim. Em 1982, se eu não me engano agora, se é contra o Santos, contra o São Paulo, é um time paulista, eu acho que foi o São Paulo. O Flamengo havia sido acabado ganhou o título mundial em 81, e aí começa ali a temporada de 82, o Flamengo tá perdendo pro São Paulo no Maracanã, o time já tava sendo vaiado, cara. É o time do Zico, pô, de 82. Ele tá sendo vaiado. O Flamengo chegou a vencer esse jogo.
Mas, irmão, 2-1, 3-2. Mas o Flamengo já foi vaiado ali. Já tinha protestos de Adílio, Leandro. Então, cara, na época, o torcedor é aquilo. Cara, a razão do torcedor é a emoção imediata. Então, assim, se jogador ficar. Ele recebe o recado, mas se ele se abalar muito com elogio ou ficar muito eufórico, perdão, se ele se abalar muito com crítica ou ficar muito eufórico com elogio, ele vai viver na emoção do torcedor. E torcedor que tem que ter essa emoção, vamos chamar assim, mais instável, mas na verdade ela é mais vivida. O atleta ele tem que estar mais preparado, não é de agora. Então, se a turma do Zico foi vaiada há 40 anos atrás, não vai ser muito menos de agora e muito menos com hoje, com as emoções e as pessoas, elas têm algumas questões diferentes, né? Socialmente diferentes. Vamos lá, vamos pro nosso ponto tático aqui. Transição defensiva. E o que eu quero mostrar para vocês é sobre isso aqui. Flamengo perde a bola, não importa em qual altura do campo, acaba se tornando um Deus nos acuda. E ontem aconteceu isso. Olha lá, o Flamengo perdeu a bola no ataque, aí começa a transição dos caras. Madureira, tá bom? Com Balotelli, é o Madureira. E aí, uma boa oportunidade, teve a finalização, o goleiro Andrew foi lá, fez a defesa. Essa jogada, ela vai se repetindo no segundo tempo, onde novamente o Flamengo perde a bola e aí começa a transição do adversário e começa o Flamengo tem que correr para trás, diminuir espaço, a pressão não vai encaixando. Olha lá, essa é ainda com mais liberdade, ó. Com bastante liberdade, o jogador do Madureira vem, o Flamengo consegue a linha defensiva entrar dentro da área e aí a finalização é de fora e a defesa do goleiro Endo. Aqui conseguiu chegar, então assim, teve a finalização, mas foi de fora da área, ela inicia, a transição não impede a finalização, mas pelo menos você conseguiu defender ali defender a área, né? Só que aconteceu mais vezes, infelizmente não foram lances pontuais, né? Aconteceu com mais frequência, novamente no segundo tempo, tá? Aqui eu trago para vocês são os lances do segundo tempo. Fechado, ó. Vamos lá. Aqui, ó. O Madureira vai novamente, ó. Olha a altura que o Flamengo perde a bola. Próxima ali, a sua meia-lua. E aí começa a transição. Conexão rápida. Aqui o jogador Madureira tá sozinho. É o Balotelli, né? Bota pra correr sozinho. Vem chegando, ó, o cruzamento por pouco. Cobertura ali na hora certa. Então, assim, lances de perigo. Muito perigo. E você sabe que o jogo do Lanús vai ser esse. Todo mundo sabe que o jogo do Lanús vai ser esse. Então, o Flamengo está sob risco. Sim, risco iminente. Ah, mas o Flamengo não faz gol, o Flamengo não precisa nem desse problema. O problema do Flamengo chegar lá, perder uma posse da bola e começar a voltar e mais. Você vê que teve o perigo com a linha defensiva, com Royal, Vitão, Danilo e Ayrton Lucas. Se você substituir essa linha defensiva por Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela, 75% dessa linha ela individualmente ainda é mais lenta. Então, muito alerta para o jogo contra o Lanús. Não dá para ficar festejando 3-0 contra o Madureira, que é uma obrigação, é protocolar, mostrando sinais como esse. Preocupação. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, uma boa semana aí para todos os amigos rubro-negros e deixa aí o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!